Ora então, muito boa noite a todos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a presença do Santo Espírito estejam em nós, entre nós, e que, à medida que nos abeiremos uma vez mais da palavra, possamos realmente fortalecer-nos na nossa compreensão daquilo que Deus deseja para nós, idealizou para cada um de nós, e termos a convicção de que realmente nós somos especiais neste caminho que estamos trilhando. Falava há pouquinho, as irmãs, a Bia e a nossa irmã que orou, falavam da crise política que o nosso país está vivendo. Na realidade, nós não ficamos sem governo, ficamos com um governo em gestão. Vai dar quase ao mesmo. Né? O que significa um governo em gestão? Significa que ele só pode legislar medidas de caráter urgente. Tudo o que não seja urgente, o governo não pode legislar, terá que deixar para o governo seguinte, que só surgirá após as eleições que acontecerão no mês de maio. Agora, o problema é que a maior parte das medidas que impactam a nossa vida do dia a dia não são consideradas urgentes. Porquê? Porque são medidas que se vão estender no tempo. Então, não são consideradas de caráter imediato. Logo, o governo não vai poder legislar. Que impacto terá isso sobre a economia? Que impacto terá sobre as nossas vidas do dia a dia? Vai ter, certamente, mas temos que estar confiantes de que Deus está ao leme e que, apesar de o nosso mundo estar cada vez mais conturbado, e esse é um facto, olhando para a direita, olhando para a esquerda, o que é que nós vemos? Mundo conturbado. Parece que o mundo está ficando louco. São as palavras que nós cada vez mais ouvimos, mas temos que estar confiantes de que Deus está ao leme e nos irá dirigir. Para ficarmos confiantes, temos as palavras do pregador, o filho de Davi, rei em Jerusalém. Cá vamos nós mais uma vez meditar sobre ele. Ontem, Salomão dava-nos a entender uma perspectiva que era a perspectiva do desânimo. O mundo está cheio de defeitos, pelo menos o mundo que ele conhecia, a vida que ele conhecia, era uma vida de grandes defeitos. Ele, no seu desânimo, na sua frustração, na sua exaustão, acabou por ver tudo mal em toda a parte, não conseguia de forma nenhuma acreditar em dias melhores, mas eles vieram. E vieram porquê? Porque em humildade ele deu a mão a Deus, em humildade ele reconheceu os seus erros e então foi capaz de ir mais além e mais alto. Ontem falávamos do tempo também, e o tempo que é importante que nós vejamos na perspectiva de Deus para nós. E há este versículo que é de Davi, pai de Salomão, que está lá no 31, Salmo 31, versículos 14 e 15, e que diz: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Eu achei muito interessante este versículo e quis trazê-lo. Não foi escrito por Salomão, foi pelo seu pai, mas eu achei muito interessante porque realmente os tempos são difíceis, os nossos tempos vão sendo umas vezes mais fáceis, outras vezes menos fáceis, mas convenhamos que todos nós temos as nossas lutas e todos nós enfrentamos grandes desafios. Os nossos tempos, estão eles nas mãos de Deus? Esse é o desafio que a Escritura nos traz. E também Salomão. Houve um tempo em que ele colocou o seu tempo nas mãos de Deus, no início, quando ele disse, Senhor, dá-me sabedoria para eu dirigir este tão grande povo, mas depois ele começou, por causa dos prazeres, por causa do dinheiro, das riquezas, por causa do ter poder, afinal ele era o rei, e um rei que tinha todas aquelas relações diplomáticas com aqueles países todos que já aqui falámos várias vezes, então, porque ele tinha um grande poder na sua mão, acabou por se desviar de Deus, acabou por o seu tempo ter empregue em aspectos apenas terrenos e não nos aspectos que vinham do alto, que na realidade eram os que o poderiam ter feito mais feliz. Portanto, o desafio que ele nos traz, o livro do Eclesiastes, deixem-me dizer-vos, é um livro de orações. Se o lerem, não sei quantos já começaram a lê-lo, mas o meu desafio é que vocês o leiam.
leiam versículo a versículo, porque há desabafos, muitos desabafos, alguns deles parecidos com os que nós por vezes temos uns com os outros e também com Deus. Há aqui muitos desabafos por causa dos muitos problemas que ele viveu. Há o tal reconhecimento de que nada vale, nada tem valor, vaidade, tudo é vaidade ou tudo é nada. No fundo, a palavra hebraica que foi traduzida por vaidade nas nossas Bíblias é isso mesmo, nada. Portanto, por isso esta semana de oração também se chamou nada. Ou seja, ele praticamente achava que nada tinha valor. Mas havia coisas que tinham valor. E das que tinham mais valor era o seu relacionamento com Deus. Que ele depois reatou. E porque reatou, acaba por nos legar este testemunho, estas orações. E eu trago-vos esta. Os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Deus. Isto parece-me extremamente importante, porque num momento em que o desânimo parece instalar-se, e reparem, estas coisas das crises políticas nos países não são gratuitas. Quando uma crise se instala num país, isso interfere com o nosso bem-estar. Nós até podemos não nos aperceber, mas o nosso subconsciente, à força de vermos as notícias, ou ouvirmos as notícias, à força de ouvirmos os comentários à direita e à esquerda, o que é que acontece? Nós próprios somos levados a uma situação de mais desânimo, mais fragilidade, porque ficamos receosos com o amanhã. Porque uma crise é uma crise. Chamemos-lhe nós o que quisermos, uma crise é uma crise e ela impacta as nossas vidas. Mais, menos, podemos percebê-la melhor ou percebê-la menos bem, mas impacta. Aí qual é a solução? A oração bíblica. Em ti confio, Senhor. Tu és o meu Deus. Então os meus tempos, a minha vida, estão nas tuas mãos. E esta é a primeira oração que eu queria trazer esta noite para nós, de que não receemos, apenas nos coloquemos nas mãos de Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, mas confia nele, o mais ele fará. Agora, o mais pode não ser o mais que eu entendo, porque às vezes eu entendo um mais que Deus entende de outra maneira. E o meu mais não acontece exatamente como eu o entendi. Mas Deus está ao leme, se eu permitir, se eu buscar, se eu, cada dia, na minha oração, pedir ao Senhor que me acompanhe. Sabem que na igreja nós falamos muitas vezes que é muito importante nós começarmos o nosso dia com oração, terminarmos o nosso dia com oração, mas depois vem a vida e o corre-corre. Eu não sei se vocês, entre os jovens e os mais velhos que estamos aqui, eu não sei se vocês conseguem realmente ter esta destreza, esta agilidade. É uma ginástica, tal como nós podemos ir ao ginásio e fazer passadeiras, pegar pesos e outras coisas, ou correr na rua. Seja o que for que a gente possa fazer de ginástica e que vai fazer bem ao nosso corpo, temos que o comparar também com aquilo que pode fazer bem ao nosso espírito e à nossa mente, que também é uma ginástica. Por exemplo, hoje fala-se muito que um dos males que está afetando as pessoas são as doenças de enfraquecimento mental, cerebral. Alzheimer, Parkinson, doenças que há uns anos atrás quase nem se ouvia falar, talvez existissem, mas eram tão poucas as pessoas que as tinham que ninguém falava nelas. Falava-se noutras, mas hoje cada vez se fala mais e pior, cada vez se encontra mais pessoas com problemas de enfraquecimento cerebral, o tal Alzheimer, ou Parkinson e outras doenças do foro cerebral. Mas sabem que cada vez mais os especialistas que se dedicam a estudar essas doenças falam num termo que é ginástica mental? É só pegarem nos livros, a maior parte deles até são livros dirigidos a pessoal de saúde, a pessoas que trabalham no setor da saúde como eu, mas cada vez nós encontramos mais termos como estes, ginástica mental. Ou seja, antigamente falava-se em ginástica física, agora já não chega, não é só exercitar o corpo. Ginástica mental. E o que é ginástica mental? Como é que eu posso ter ginástica ou desenvolver ginástica para a minha mente? Quem é que me sabe dizer? Exercitar na leitura é a primeira, é logo a primeira. Exercitar na leitura e depois tentar ter pensamentos positivos, mesmo nos momentos que não são tão positivos ou que parecem ser não tão positivos. Mas a maior ginástica que eu posso ter para a minha mente é ler. Ler. Agora digam-me assim, pensem na sociedade atual, e agora aqui eu vou invocar os jovens, vou convocar-vos aqui para a minha pergunta.
Quantos de vocês gostam de ler livros? Tu gostas? Também gostas? Estás a tentar? Já estamos a equilibrar mais a balança. Eu vou-vos dizer, fico muito feliz de vocês dizerem gosto. Vou-vos dizer porquê. Porque a maior parte dos jovens que estão lá nas minhas consultas não leem. Não leem. Vêem filmes, vêem séries, têm tablets, têm telemóvel, têm tecnologia. Mas leitura, ler, pegar nos livros, é que sabem que é muito diferente. Eu pegar num tablet, eu vou pegar no meu telemóvel. Agora mandam-me aqui um vídeo. E eu, que engraçado este vídeo. Acabei de ver o vídeo, passado um bocado já estou a ver outro. Que ginástica fez a minha mente? Agora pensem num livro. Eu pego no livro, vamos voltar atrás. Eu peguei no telemóvel, o vídeo mostrava um jovem a entrar no seu quarto, a dirigir-se à prateleira, a tirar um livro, a sentar-se na beira da cama, a começar a desfolhar o livro e depois de repente também chamam João, anda a jantar. E eu digo, mãe, deixa-me só acabar de ler este capítulo, está quase, é só mais uma página. Eu vi o vídeo. Agora eu pego num livro e o livro conta-me que o João era um jovem que gostava de ler e que entrou no seu quarto e dirigiu-se à prateleira e tirou um livro e sentou-se na beira da cama. E eu sei como é que era o João. Eu sei como é que era o quarto do João. Eu sei como é que era o livro, em que parte da prateleira, como é que era a prateleira. Eu sei como é que era a cama onde ele se sentou. Nada disso eu sei. É a minha mente que vai imaginar. O vídeo já me mostrou tudo. Eu não preciso saber como é que é o João, está lá no vídeo. Como é que é o quarto dele? Está lá no vídeo. E o livro? Olha, aquele está ali no vídeo. Estão a ver a diferença? Ao ler, é a minha mente que tem que imaginar como é que são as coisas que eu estou a ler. Daí a minha mente se exercitar com a leitura. E a leitura é extremamente importante. Por isso, olha, fica aqui o desafio. Tens que tentar. Mas mesmo. Porque se queremos fugir ao Alzheimer... Agora vem o conselho do enfermeiro. Se queremos fugir ao Alzheimer, só exercitando a nossa mente. Mas voltando então à nossa mensagem. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Depois, diz-nos o Eclesiastes, o pregador Salomão, diz-nos assim, lá no capítulo 7, desfruta, reparem, parte da mensagem do livro do Eclesiastes é incentivar-nos a desfrutar das boas coisas. Quem escreve isso é um homem que infelizmente desfrutou mal de muitas coisas, algumas delas que nem sequer era para ter desfrutado, mas ele desfrutou. Achou que sim, que valia a pena. E depois chegou à exaustão, à frustração e ao desânimo completo, sentindo-se um nada. Desfruta dos bons momentos enquanto vêm. Mas reflete também nos maus, porque a nossa vida é assim. A nossa vida é de altos e baixos. Há bons momentos, depois há momentos menos bons. Há momentos em que nós também cometemos os nossos erros, também temos os nossos defeitos. Então desfruta dos bons momentos enquanto vêm. E reflete nos maus. Porquê? Deus permitamos. Na nossa vida, Deus permitamos. Agora, nós temos é que posicionar-nos de maneira a quando vier ao nosso encontro algo menos bom. E como é que nós sabemos que vão vir coisas menos boas ao nosso encontro? Lá está o jogo do xadrez. Um conflito entre o bem e o mal, dois reis, cada um deles precisando ter-nos do seu lado, ou querendo ter-nos do seu lado, mas um deles com o objetivo da vida e o outro com o objetivo da não-vida. Ou da morte, da destruição, que é o que o inimigo mais quer fazer. Basta olharmos a história toda ela ao longo do tempo. O que é que o mal sempre quis fazer às pessoas? Destruí-las. Destruí-las. Sempre quis isso. Basta olhar, ver os momentos da história em que Deus permitiu que o mal estivesse mais ativo, vejam o que é que aconteceu. E no nosso mundo continua a acontecer atualmente. Há países onde, infelizmente, as pessoas estão destruindo umas às outras por causa de quererem riqueza, por causa de quererem poder, por causa de tudo aquilo que o pregador nos diz, isso é vão, não vale nada. Não percam tempo a procurar essas coisas. Percam sim, desfrutando os bons
momentos. Então não sabemos o que é que virá ao nosso encontro. E eu gostava hoje de partilhar com vocês, porque as mensagens falavam também nisso, gostava de partilhar com vocês alguns tópicos que Salomão fala no livro do Eclesiastes e que parecem vir bem ao nosso encontro aqui agora, em que a luz, neste momento, nesta complexidade de vida que se está tornando o nosso mundo. Deixem-me partilhar com vocês defeitos e injustiças. Ontem eu fiz a pergunta, vocês responderam assim veladamente, eu vi pelos rostos. A Bia partilhou algo connosco, não é? Sobre que injustiças há hoje nas nossas vidas que nós possamos sentir. Vou resumi-las, vou tentar resumi-las pegando nos conselhos do pregador. Primeira injustiça, laboral. Quantos aqui estão contentes com o seu emprego? E uma mão. Era a mão para mim ou foi para casa? Está contente? Amém. É a única irmã que está contente com o seu... Eu estou contente com o meu emprego também. Embora reconheça que há lá injustiças, não é? Nós nunca estamos contentes com tudo. Estás contente com o teu emprego? A Ana está contente com o emprego também. Mas há alguns que não estejam contentes? Amém. Temos que ser sinceros. É verdade, minha irmã. Atenta então às palavras do pregador. Ou seja, o que é que ele diz? Tu até podes ser discriminado quando tentas obter um emprego ou no modo como és tratado no teu local de trabalho. Podes. Já aconteceu, até acontece com aqueles que estamos contentes com os nossos empregos. Eu estou contente com o meu emprego, mas tenho que reconhecer que às vezes há lá situações muito injustas. As pessoas podem ser marginalizadas por causa da sua idade, da sua nacionalidade. Eu, por exemplo, eu tirei o meu curso de enfermagem já numa fase tardia da minha vida. E as coisas que mais me magoavam é que eu ia a entrevistas, e fui a muitas, quando acabei o meu curso, e as pessoas ouviam-me, e eu explicava, e eles desfolhavam o currículo, tinham lá o dossiêzinho que eu entregava, e eles liam e olhavam para mim, e iam fazendo perguntas, e eu ia conversando com eles, e no final, sabem o que é que eles diziam? Uma frase que eu nunca mais me esqueci na minha vida. Dizia, é uma pena, o senhor tem um currículo tão bom, o senhor tem um currículo, um percurso de vida tão bom, é pena o senhor não ser mais novo. Se eu vos fosse contar quantos empregos eu perdi porque não era mais novo, discriminação por causa da idade. Depois finalmente alguém lá quis apostar em mim, Deus lá me abriu o caminho e eu lá singrei e hoje estou feliz onde estou, mas tive que passar por muitos momentos de lutas, meus queridos, de lutas. Eu cheguei a ter momentos, porque trabalhava a recibo verde, não sei se sabem bem o que é, ou seja, não estamos ligados a uma entidade patronal, somos alguém exterior que vai ali fazer umas horas porque é preciso fazer um determinado trabalho. E depois pagam-me e eu passo um recibozinho, mas é como se eu fosse uma empresa que vai trabalhar para outra empresa, recibo verde. Só que os recibos verdes têm um grande problema, é que podem nos chamar a qualquer hora do dia ou da noite e já não pode dizer que não, porque se nós dissermos que não, vai outro no nosso lugar. E depois para a próxima já não me ligam a mim. Eu cheguei a ter que me levantar de madrugada, cansadíssimo, porque tinha chegado há meia dúzia de horas, de muitas horas de trabalho, e lá tive que me levantar outra vez e lá ir a correr. Houve um fim de semana, porque houve colegas que se tinham despedido para ir trabalhar para outro lugar, houve um fim de semana que eu trabalhei 72 horas seguidas, sem ir dormir. Não me perguntem como é que foi possível. Deus é que me deu a força e eu lá me aguentei. Mas que custou muito, custou. Ou seja, no nosso mundo às vezes há injustiças e elas podem surgir no meio laboral, ou seja, no nosso local de trabalho, podem surgir. Agora, qual é o conselho de Deus? Entrega a mim os teus tempos. Confia. Pode estar a ser difícil neste momento, minha irmã. Pode estar a não ser tão bom neste momento. Mas vamos confiar e vamos instar com Deus. Ele que nos prometeu que nos daria um futuro melhor. Vamos instar com Deus para que Ele realmente possa abrir portas. Mas também vamos fazer a nossa parte e tentar irmos nos preparando para quando as portas surgirem, nós podermos. Houve portas que se abriram para mim, porquê? Porque eu tinha feito formação, porque eu me tinha preparado para esta e para aquela área. Se eu não o tivesse feito,
tinha ido outro no meu lugar. Deus abre portas. E Salomão aí foi extremamente sábio, porque Salomão rodeou-se. Não foi só Deus dar-lhe sabedoria, não pensemos isso. Eu disse-vos lá no início desta semana que uma das coisas que Salomão, nós percebemos isso pelo que ele nos escreve, uma das coisas que Salomão fazia era estudar aquilo que os sábios dos outros países, pesquisando, depois divulgavam para os seus povos. Ele foi buscar muito conhecimento aos babilónios, aos egípcios. Como é que eu sei isso? Porque está escrito nos versículos dele, mas tinha sido escrito muito antes nos escritos desses povos. Então isso mostra que ele foi buscar esse conhecimento. Portanto, Deus deu-lhe a capacidade de ser sábio, mas ele esforçou-se até um determinado momento. Depois confiou demasiado e aí entrou na fase do nada. Mas, muito importante, nós nos prepararmos bem para podermos também ter um futuro melhor. Ou seja, não ficarmos acampados, permitam uma expressão, naquilo que está sendo a minha vida hoje. Não, se amanhã ela puder ser melhor, eu tenho que me preparar hoje. Sempre pondo nas mãos de Deus os meus tempos. Depois, segunda possibilidade da vida ser injusta ou de ser defeituosa para nós. A educacional. Aí entram vocês, a escola. Na escola nós podemos enfrentar colegas maldosos. Nestes últimos dias eu vos contei algumas experiências. Por exemplo, a do Zé António. Ok? Colegas maldosos. Ou então haver uma falha no acesso ao ensino. Vou-vos contar a minha experiência. Eu, quando fiz o nono, eu nunca tinha reprovado na minha vida. No meu nono ano reprovei. Tive que o repetir. Sabem porquê é que eu reprovei? Porque eu não ia às aulas à sexta-feira à noite, era sábado. E eu tinha entregue uma declaração, em como era adventista, passada lá pelo pastor e pela secretária da minha igreja, na altura eu vivia no Porto, entreguei a declaração e faltei às aulas. A certa altura, recebo um aviso da secretaria de que eu estava reprovado por faltas. Eu entrei em pânico, vou a correr à secretaria. O que é que tinha acontecido? Alguém tinha perdido o papel, o tal papel da justificação. Eu argumentei, os professores intercederam por mim, eu até era bom aluno. Os professores intercederam, os professores pediram, todos em bloco. Mas eu reprovei na mesma. É injusto ou não é injusto? A vida tem defeitos. E nós temos que nos preparar para os enfrentar sem desanimar. Sem deixarmos ir. Não nos deixemos derrotar pelos defeitos e pelas injustiças da vida. Ela tem-nos. Ok, vou-me agarrar ao meu Deus e vou estar com Deus para que Ele me livre e transforme aquilo que hoje está sendo menos bom em algo melhor. Porque Ele o fará. Agora, temos é que ser pacientes. Às vezes, há coisas que nós não entendemos. Eu tive que andar um ano inteiro a repetir o que já tinha feito, nesse tal nono ano. Deus tem as suas razões, os seus propósitos. Salomão, o que é que nos diz? Há tempo para tudo debaixo do céu. E se vocês forem ler, eu encontro-me aqui, porque ele diz que há tempo de fazer e tempo de desfazer, tempo de chorar e tempo de rir, e depois diz muitas mais coisas. Ou seja, há momentos em que, sabendo que na nossa vida, porque existe o mal, nós teremos contrariedades, estaremos tentados a desanimar, precisamos voltarmos para Deus, para depois, nos momentos bons, seguirmos em frente. Ele diz-nos mais, diz-nos que na vida há injustiças sociais. Nós podemos sofrer de exclusão social, falta de acesso à saúde ou à habitação. Às vezes eu conheço pessoas que às vezes andam aflitas à procura de uma casinha simples, não querem nada, não querem um palácio. Mas as casinhas simples estão tão caras atualmente no nosso país e as pessoas lutam às vezes com tanta dificuldade. Podemos ser discriminados devido a preconceitos sociais. Quase todos nós, de certeza, que já enfrentámos momentos em que nos sentimos um bocadinho discriminados. Ou pelo tom da nossa pele, ou por sermos mais magrinhos ou mais fortes, ou por sermos mais altos ou mais baixos, ou porque somos crentes e as pessoas com quem lidamos parece que ridicularizam um bocadinho o ser crente. Há tantas razões sociais que nós podíamos invocar
Mas o que é que continua a dizer a palavra de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, partilha com ele o que te está perturbando. Lembram-se das palavras de Jesus? Tu, quando quiseres falar com Deus, entra no teu aposento e fala a sós com Deus. E Deus que te vê, está lá escrito, Deus está a ver-te. Ele só quer é que tu partilhes com Ele, para Ele então intervir na tua vida e transformá-la em algo melhor. Mas há mais. Temos ainda aspectos legais. Nós podemos ter que enfrentar uma falta de igualdade ou de acesso à justiça por determinadas barreiras que possam existir. Há aspectos tão vastos na nossa vida, nas nossas vidas. A injustiça, como está ali escrito, pode manifestar-se de diferentes formas, em diferentes áreas da vida e afetar o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento pessoal e até o nosso senso da justiça e da equalidade na sociedade em que nós vivemos. Afeta. Não há como fazer diferente. Agora, qual é o conselho da Escritura e que conselho o Salomão nos quer dar hoje, sempre que nós nos sentirmos injustiçados ou acharmos que o mundo está sendo injusto para connosco, feituoso para connosco? Qual é o conselho? O conselho é: aprende mais sobre o conceito de justiça na Bíblia. Salomão diz isso aqui no Eclesiastes. Ele diz: nós temos que aprender, refletir sobre o que é a justiça de Deus, porque ela é diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens não tem nada a ver, pode tentar imitar em certos aspectos a justiça de Deus. Não tem nada a ver. A justiça de Deus é completamente diferente. Se nós formos pensar em Deus apenas em termos da justiça humana, por exemplo, o filho pródigo nunca teria voltado para a casa do pai. Verdade ou não? Ele até lá tinha um irmão que ficou todo aborrecido. Então eu estive aqui todos os dias contigo, ó pai. Eu servi-te todos os dias. Eu nunca te deixei. E agora vem o meu irmão que foi lá para longe, que não quis saber de ti para nada. Até esbanjou o teu dinheiro. E agora tu fazes-lhes uma festa. Convidas toda a gente para vir ficar feliz porque o teu filho voltou. Lembram-se da parábola do filho pródigo. O que é que Jesus está a querer dizer-me? A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O que quer a justiça de Deus? Reparar, restaurar. O que quis Deus fazer com Salomão? Ele que desceu para o nada. Transformá-lo no tudo outra vez. E é isso que Deus quer fazer conosco. Transformar-nos em tudo aquilo que nós permitirmos que Ele possa transformar-nos. Mesmo com os nossos defeitos. Mesmo com as nossas contradições, que também existem. Agora é importante também pensar na igreja, porque é na comunidade de fé em que nós vivemos que muitas vezes estas questões da justiça se confrontam e às vezes são um bocadinho difíceis de entender. Porque todos nós temos os nossos momentos em que tropeçamos, verdade ou não? Temos. E o que é que Deus quer fazer connosco nesses momentos? Restaurar-nos, erguer-nos. E o que é que nós temos que fazer uns com os outros nesses momentos? Acompanhar o passo de Deus, então ajudar os nossos irmãos ou a nós próprios a restaurarmos-nos, erguermos-nos. Mas nem sempre é fácil. Porquê? Porque nós temos o sentido de justiça humano. Erraste, agora vais pagar. É verdade que é preciso ser humilde. Se Salomão não tivesse sido humilde, dobrado os seus joelhos e pedido a Deus perdão pelos erros que cometeu, ele teria se erguido? Dificilmente. Agora, o pecado tem consequências. E as consequências muitas vezes prolongam-se para além dos nossos tempos. Foi assim com Israel. Salomão morreu, o que é que aconteceu ao reino? Nunca mais se entenderam. Uns queriam continuar a adorar os deuses dos povos pagãos. Outros queriam continuar a adorar a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que aquela gente se entendeu? Dividiram-se todos. Todos. Meus queridos, o que temos que fazer? Aprender mais sobre o conceito de justiça da Bíblia para perceber que às vezes, mesmo nos momentos que podem parecer injustos, talvez aí Deus queira que eu aprenda algo. Algo que me vai ser útil amanhã. Algo que me vai ajudar a ficar mais firme e mais forte amanhã, quando outra contrariedade ainda maior surgir. Agora, não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu por lá passei, contei-vos apenas 2 ou 3 episódios da minha vida. Não é fácil. Então o que é que temos que fazer?
aprender a oração da serenidade. E qual é a oração da serenidade? Meu Deus, concede-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que eu posso mudar e, finalmente, sabedoria para saber fazer a diferença entre umas e as outras. Pronto. Oração da serenidade. Se vocês puderem aprender esta oração e aplicá-la nos momentos em que fordes tentados a desanimar, seja pelo trabalho, seja por um aspecto social, seja por um aspecto legal, seja por algo na vida da igreja. Quantas vezes as pessoas desanimam na igreja por situações que elas entenderam como sendo injustas? Quantas vezes? Pode até já ter acontecido connosco, que estamos aqui. Mas fará sentido nós desistirmos de um caminho por uma contrariedade? Oração da serenidade. Dá-me a capacidade de ponderar sabiamente entre aquilo que eu não posso mudar e aquilo que eu posso mudar. O que eu não posso mudar, tenho que pôr nas tuas mãos. O que eu posso mudar é a minha parte. Mudo, mas quero fazê-lo contigo. Então ajuda-me, Senhor, a ponderar bem como é que eu devo fazer, que passos é que eu devo dar. Vocês jovens, a vida é uma autoestrada, verdade ou não? É. Mas também não é. É que a autoestrada muitas vezes afunila e às vezes para becos sem saída. Infelizmente, alguns dos jovens com quem eu convivi quando tinha a vossa idade já cá não estão. Infelizmente. Um faleceu num acidente de moto, quando lhe diziam para não acelerar, ele está bem. Autoestrada. Outros faleceram por causa da droga. Outros ainda estão vivos, mas não são felizes, porque as escolhas deles levaram-nos, como Salomão, para longe da fonte da vida. Agora, a vida é uma autoestrada? É. Mas também tem momentos em que a autoestrada tem barreiras. Como é que nós podemos fazer para continuar? Confiar em Deus. Confiar nos seus conselhos e pensar que precisamos de sabedoria para enfrentar as contrariedades da vida. Acreditem, com Deus vocês irão sempre muito mais longe. Olhem, quanto mais não seja por aquilo que nós ouvimos na igreja. Eu partilho só com vocês mais uma experiência. Quando eu andava no 10º ano, tive uma professora que ela implicava muito comigo por causa de eu faltar à sexta-feira à noite. Eu ia à noite, porquê? Porque eu trabalhava durante o dia. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e fiz praticamente o meu liceu todo à noite. À sexta-feira não ia às aulas. Tinha uma professora que era a professora de História. A História sempre foi uma disciplina que eu adorei. Ainda hoje eu adoro História. A Ana sabe, lá em casa a gente tem livros, História, tudo que é cantilado. Ela às vezes diz, tanta tralha. Mas temos. A professora de História estava a dar-nos a matéria das civilizações antigas e falou da Mesopotâmia, do Egito, etc. E nisto marcou um teste. E o teste para que dia que ela marcou? Sexta-feira à noite. E lá fui eu pedir ao professor, por causa do sábado. Mas eu não posso, eu não tenho mais dia nenhum, eu não consigo, Pedro, não consigo mudar-te o dia. Oh, professora, eu tanto insisti que ela disse, bem, só há uma hipótese, outro teste não te vou fazer. Podes até fazer um exame oral. E eu, é que aquela professora era conhecida por ser extremamente rigorosa nas orais. Fazia as perguntas mais difíceis que ela ia encontrar nas orais. E eu saí dali com uma aflição tão grande que vocês não imaginam. Fui para casa, falei com a minha mãe, oramos. Bem, preparei-me o melhor possível. Pedi a Deus, oh meu Deus, ajuda-me. Mas tive que estudar. Oh meu Deus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E lá vou eu no dia da oral, à frente da turma toda, imaginem a turma toda aí sentada, eu aqui sentado e a professora ali na secretária dela a fazer umas perguntas. O que é que ela começou a perguntar? Sobre as religiões da antiga Mesopotâmia e do antigo Egito. E eu, e o Deus Marduk, e a deusa Basté, e a deusa não sei. Onde é que eu tinha ouvido falar do Deus Marduk? Nas conferências que o pastor fazia, ele tinha feito há pouco tempo uma série sobre as profecias e tinha ido buscar aquela cena toda lá dos povos antigos e dos paganismos e etc. E eu tinha aquilo na minha mente, mas também tinha estudado. E comecei. Coisas que a própria professora nunca tinha ouvido.
mas que eu tinha ouvido na igreja. Acreditem, a igreja é uma mais-valia em tudo, em tudo. E o estudo da palavra, então, nem se fala. É uma mais-valia em tudo. Finalmente, a professora já toda contrariada, porque eu estava a ir no bom caminho, Deus estava-me a levar por um bom caminho, mudou para onde? Para a Babilónia. Para a Babilónia, porque o rei Nabucodonosor reinou e o pai dele era Nabonide e não sei o quê. Nabucodonosor? Onde é que tu foste buscar isso do Nabucodonosor? Oh, professor, não, Nabucodonosor foi um importante rei da Babilónia. Eu nunca ouvi falar, isso nem está no manual. A professora pode não estar no manual, mas é histórico. Bem, passado uns dias ela deu uma nota, foi procurar o tal Nabucodonosor, que ela pensava que eu tinha inventado. Eu fui procurá-lo e deu uma nota. E a nota, bem, ainda bem que eu não fui fazer o teste na sexta-feira à noite, porque nunca teria tido tanto como tive naquela oral. Meus queridos, a fé é uma mais-valia. Salomão percebeu isso. Ele já o tinha percebido antes, mas depois deixou-se distrair com os prazeres, com as namoradas e as mulheres, e com a procura de riqueza, de ganhar mais dinheiro, com as coisas materiais que ele achava que podia ter lá no palácio e que ainda não tinha. É difícil compreender isso, como é que um homem que vive num palácio ainda quer ter mais coisas. Mas ele quis e afastou-se de Deus por causa disso. A fé é uma mais-valia na vida de qualquer um de nós. E se nós interiorizarmos isso, meus queridos, Deus tem para nós coisas que... Olha, a Escritura diz: o ouvido humano não ouviu, o olho humano não viu, a mente humana não conseguiu pensar. Isso é o que Deus tem reservado para cada um de nós, para aqueles que o amam. Irmãos, essa é a perspectiva de Deus. Finalmente, disse a mim mesmo, disse Salomão, no devido tempo, Deus julgará tanto justos como perversos por tudo o que fizeram. Então não me vou preocupar com isso. Há injustiças, posso é tentar repará-las. Como? Aplicando-me nas causas. E quais são as causas? Querem ver? Porventura não é este o jejum, isto é Isaías, mas vale para aqui também. Não é este o jejum que escolhi? Falamos em jejum na igreja. E quando falamos em jejum pensamos em quê? Eu não vou comer, eu não vou beber. Mas olha o que diz Isaías sobre o jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Jugo é algo, jugo é uma espécie de corda que nos pode amarrar, que nos pode prender. Que deixes livres os quebrantados, ou seja, aqueles que estão muito desanimados. Que despedaçes todo o jugo, todas as prisões. Porventura não é também que repartas o teu pão com aquele que tem fome? Que recolhas em casa pobres, desterrados? Que vendo nu cubras? Que não te escondas da tua carne, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Ou seja, se eu me aplicar em ajudar os outros, o que é que vai acontecer comigo? Eu estarei desfazendo não apenas as prisões dos outros, seja o que for que os esteja a tornar infelizes, mas eu próprio vou ficar mais feliz. Esta é a receita. Confiar em Deus, pôr os meus tempos, a minha vida nas mãos dele, pedir que ele me dê sabedoria, intervenha na minha vida e que me ajude a perceber aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar, que eu tenha a serenidade de o aceitar, mas sempre na perspectiva de que Deus o fará, Deus mudará quando ele entender. Essa é a receita. Funcionou para Salomão. Funcionará para nós? Acredito que sim. Então ponhamos em prática, está bem? Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Bem, para orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado que o Senhor nos ama, nos dá razão para seguir, Senhor. Neste momento, nós pedimos uma bênção especial para cada um que está aqui, que veio ouvir do seu santo amor. Que o Senhor nos leve para casa, em companhia do seu Santo Espírito. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.